Posto de comando do movimento das Forças Armadas. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. As Forças Armadas De quem me esqueci. O futebol português já estava em transição, já estava em mudança. E essa liberdade foi conquistada através do sacrifício de muita gente. Era uma situação extremamente difícil para o jogador, que teve que, no fundo, depois ter a coragem de lutar pelos seus direitos. Muitas mulheres e raparigas tiveram que enfrentar, não desistir e lutar sempre pela oportunidade de se expressar no futebol como uma atividade que elas gostavam muito de fazer. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Como amar é ganhar e perder. Às vezes esquecemos porque a liberdade de hoje em dia é como a respiração. Eu não concebo um país onde não consigo dizer o que me apetece. Anos 50, um número tão redondo, temos o ressurgimento, não só, obviamente, em termos internacionais, mas particularmente em Portugal, um ressurgimento muito forte do fascismo. Mas se eu me lembrar todos os dias que tenho uma arma que está à minha disposição, que se chama liberdade, para eu fazer o melhor que posso, então acho que o 25 de Abril se continua a cumprir. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. Continuamos a nossa viagem pelo 25 de Abril, 50 anos depois da Revolução dos Cravos. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Foram tempos, penso, de um Portugal a preto e branco, que depois se foi transformando. Eram tempos difíceis e eram tempos de coragem e acho fantástico a forma como se organizaram e como tiveram a coragem de enfrentar quer o poder político, quer também os clubes, porque os clubes também tinham essa forma de estar. No programa anterior, sentimos o medo que a guerra colonial inspirava na sociedade portuguesa e nos jovens jogadores de futebol que não queriam ir para ultramar. Ouvirás cantando nas alturas. Ninguém gosta de sair daqui para ir para uma coisa que praticamente também nessa altura era colonial, era nossa, andar à guerra com outras pessoas e a destruírem-se o ser humano uns aos outros. Não, era uma coisa assustadora, não é? Em Nambuangongo a gente pensa que não volta. Cada carta é um adeus, em cada carta se morre. Cada carta é um silêncio, uma revolta. Em Lisboa na mesma, isto é, a vida corre. E em Nambuangongo a gente pensa que não volta. E agora percebemos a dificuldade para se negociar um contrato de futebol. A lei da opção dizia, de forma resumida, dava o direito aos clubes de serem donos dos jogadores eternamente. Portanto, só para as pessoas terem uma ideia, portanto, bastava os jogadores só sairiam dos clubes se os clubes quisessem. Portanto, não era tão simples quanto isto. Portanto, o jogador estava sempre na mão do clube. Portanto, e a história mais famosa é realmente essa história do Eusébio, que muito tem sido, e a do próprio Simões também. Tiveram realmente propostas fabulosas, quer do Inter, quer do Boca Juniors, do Inter para o Eusébio, Boca Juniors para o Simões. O Eusébio, na altura, falava-se de 1 milhão de contos, para as pessoas terem uma ideia daquilo que era, e o Benfica simplesmente não deixou sair, o Simões nem quiseram falar, portanto, era isto. O cenário era este, os jogadores eram propriedade dos clubes. Zé Carlos, antigo jogador, faz parte do Sindicato de Jogadores e Jogadoras. Essa é uma realidade à qual Abril deu voz,
o desporto em feminino. Foi mesmo uma causa. O futebol feminino continua. O grande desafio do futebol feminino ainda neste momento é a sua profissionalização. Partimos assim rumo ao Porto para conhecer Alfredina, internacional portuguesa da primeira seleção feminina. Como jogadora, era uma jogadora muito intensa, que me entregava muito ao jogo, era agressiva, era criativa e gostava muito daquilo que fazia e tinha uma grande paixão por aquilo que estava a fazer, portanto, deixava a pele em campo. Hoje em dia já pedimos à seleção que se classifique para grandes competições e alcance ótimos resultados. Mas há 50 anos nada disto existia. A Seleção Nacional masculina de 1921, a Seleção Nacional feminina de 1981, portanto tem um atraso estrutural do futebol português de 60 anos, sendo que a seleção de 81 feminina jogou só alguns jogos e depois só no início da década de 90 é que seria retomada. Fomos as pioneiras, nós tivemos que lutar por um espaço no desporto, tivemos que lutar por um espaço nas instalações, tivemos que lutar por ter um espaço institucional, portanto houve um caminho que não foi fácil, mas que foi de grande empenho e de grande coragem por todas as que amavam e gostavam e tinham uma grande paixão pelo futebol. Se ainda hoje não é fácil para uma jogadora, imagine-se há 50 anos. Vai para casa lavar a louça, estás aí a fazer o quê de calções, estas miúdas têm a mania, o que é que vêm para aqui fazer? Vêm para aqui ocupar espaços, vêm gastar aqui a relva que é necessária para o futebol profissional ou para os nossos jogadores séniores. Portanto, havia aqui momentos que nós podemos dizer que muitas mulheres e raparigas tiveram que enfrentar, não desistir e lutar sempre pela nossa visibilidade e pela competência e pelo talento da jogadora portuguesa, que acho que é muito importante referir que desde sempre tivemos jogadoras talentosas. Nós somos um país de futebol, portanto, naturalmente as mulheres também viam muito futebol e gostavam de futebol, só que lamento que muitas tenham ficado pelo caminho e não tivessem tido essa oportunidade de se expressar no futebol como uma atividade que elas gostavam muito. É uma prática, sobretudo do início da década de 70, em que se percebe exatamente, primeiro, o atraso estrutural em relação ao resto da Europa, em que a generalidade da Europa, sobretudo a Europa Central, a Europa do Norte, já estava, o futebol feminino já era socialmente aceito e praticado, sendo que, obviamente, também não nos podemos esquecer que a prática desportiva feminina em Portugal, ao longo do século XX, é das mais baixas de toda a Europa. Num novo milénio, ainda há muito a fazer. Todas têm que ser profissionais e todas têm que ter um contrato de trabalho. E isso não se passa ainda. Portanto, o futebol feminino ainda é em grande parte amador, eu diria, ou semi-profissional. Tens 2 ou 3 equipas que são profissionais, depois tudo o resto é amador. Nós estamos desde o início, o sindicato sempre olhou para o futebol feminino de uma forma muito séria e hoje em dia, felizmente, fruto daquilo também que foi o grande trabalho que a Federação fez, isso temos que o dizer, o futebol feminino atravessa hoje, não é perfeito ainda, acho que ainda podemos evoluir muito mais, acima de tudo em termos daquilo que é a competição interna. Antes do 25 de Abril, o Lápis Azul chegava a todo lado, à TV, à rádio, ao jornal e ao dia-a-dia dos portugueses, que muitas vezes nem notavam. A censura em si mesmo, ela censurava os jornais desportivos, sim, mas ela não tinha determinações muito diretas sobre a imprensa desportiva, sobre o que os jornais desportivos publicavam. Além de que o jornalista desportivo também encontrava formas, muitas vezes, de falar do outro de forma muito simbólica, sem criar atrito, digamos assim. E quando a censura atacava, resistia à arte. Entram guiços, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas, entram bravos, cravos e dichotes, porque tudo mais são tretas.
Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada. São comprados e olés dos nabos que não pagam nada. O David Mourão Ferreira, que foi também um poeta importante na altura do Estado Novo, porque foi uma das pessoas que, através da poesia, contribuía para se lutar pela liberdade. Escreveu um fado, um poema que depois foi cantado num fado que se chama Abandono ou Fado de Peniche. E lá está, é Abandono ou Fado de Peniche porque o Fado de Peniche tem a ver com a prisão de Peniche, e a partir do momento em que começamos a ler, percebe-se claramente que é uma ode à liberdade de alguém que está preso e que apenas pode ouvir o barulho das ondas e do mar, que é ali na prisão de Peniche, que é ali em cima daquele abismo. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas ouves o vento e apenas ouves o mar. Levaram-te, era já noite, a treva tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite e nunca mais se fez dia. Ai dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar. Ao menos ouves o vento, ao menos ouves o mar. É preciso relembrar diariamente que a conquistamos, que conquistamos a liberdade, para que seja possível depois percorrer caminhos que nós ainda não conseguimos, porque se nós olharmos para o nosso país, estamos atrasados economicamente ainda, estamos com uma taxa de desemprego ainda alta, enfim, temos imensos déficits ainda e, portanto, o 25 de Abril, apesar de se ter cumprido, precisa de percorrer um caminho que ainda não chegou ao fim, e o desporto, como foi um fenómeno que politicamente nunca interessou muito, obviamente que está mais recuado, mais atrasado relativamente se compararmos com outras áreas. A inauguração do Estádio Nacional foi na vida portuguesa presente uma das mais gloriosas vitórias. Um animado desafio entre os dois campeões nacionais, o Sporting e o Benfica, rematou a brilhantíssima festa. O Sporting Clube de Portugal saiu vencedor, ganhando as duas taças que se disputavam. Em Portugal, a voz ainda falta por vezes aos jogadores. Noto que cada vez mais há um controle maior por parte dos clubes sobre aquilo que querem que os jogadores comuniquem para o exterior. Isso a mim não compreendo de alguma forma o posicionamento dos clubes, mas causa-me alguma comichão, sinceramente, porque acho que limita muito, castra muito aquilo que é depois a opinião. Temos poucos jogadores, muito poucos, a dar a sua própria opinião de forma livre. Por isso é que é fundamental termos à frente das seleções, termos os capitães, as pessoas que representam a seleção, conscientes de que o desporto tem estas duas mais-valias. Por um lado, é uma forma de cada pessoa se cumprir a si própria, de se descobrir. Por outro lado, é também uma maneira de nós lutarmos por um bem maior e, portanto, é também uma arma política. É preciso continuar a fazer ver que o futebol não é nem pode ser um mundo apenas à parte. É possível a pessoa jogar futebol, ser profissional, ser o mais sério possível e mesmo assim combater, lutar por aquilo em que acredita. Será necessário combater o desinteresse em relação à política e aproximar os vários mundos. Há um alinhamento geral da sociedade, mas que, se for instigado, desse alinhamento pode nascer alguma curiosidade. Porque se nós pensarmos que a política é uma coisa muito distante, que não afeta diretamente a nossa vida, etc., é fácil aliarmos. Se nós pensarmos que a política é uma forma de mudar a nossa vida e que o desporto pode ser uma maneira de fazer política, tal como estar em cima de um palco pode ser uma forma de fazer política, tal como escrever um poema é uma forma de fazer política, não se precisa de ser panfletário. Contra a corrente, Francisco Geraldes falou à Sport TV sem problemas sobre Abril. Mesmo muito importante para Portugal, para a nossa história recente, e eu creio que
na minha modesta opinião, democracia é uma coisa muito, como comecei, muito fantasiosa no nosso vocabulário. Não se cumpriu, obviamente, os propósitos do dia 25 de 74. Parece-me que está muito por cumprir, a maioria, porque, olhando também um bocadinho para a nossa Constituição, temos lá, de facto, valores e algo a que nós nos devemos agarrar, mas que na prática, na nossa materialidade, não é? Na nossa vivência, não se materializam, não se concretizam. Tenho muita dificuldade em chamar-nos uma democracia quando vejo quem não consiga ter uma casa, quem dorme na rua, quem não consegue ter o que comer. E isso obriga-me a estar muito longe de poder dizer que vivemos em democracia. Sem fronteira nem medida, que caminho tão longo, que viagem tão completa. A opinião de Francisco Geraldes não é apenas sobre o futuro. O fascismo regressou a Portugal, infelizmente. Eu já cá estava, no fundo, estava debaixo de uma pedra, mas agora há liberdade. Ou seja, já não há vergonha em dizer-se que o é, em agir-se como tal, e vejo como tempos muito assustadores os tempos vindouros, porque a tendência não é um alívio destes sintomas, é assim um agravamento. Historicamente, as coisas contam-nos e dizem-nos que assim o é. Há quem seja comum. Sabemos que isto são fenómenos à escala mundial, à escala europeia, fenómenos de extrema-direita, e que estão a conseguir juntar, digamos, estas camadas imensas de pessoas que estão descontentes com a sociedade atual, e nomeadamente com as condições de vida que têm, com as formas de desigualdade que existem, e que estão a acabar por enfileirar, digamos assim, juntamente com o pior que poderá existir, que é forças que pretendem impor regras, impor ideologias que prometem mais bem-estar, mas ao mesmo tempo vão sempre cobrar em termos de liberdades e em termos, no fundo, de democracia. E é isso que me preocupa. É o que é que as pessoas estão dispostas a dar em troca pelas tais promessas de uma vida melhor em termos materiais. Semana a semana, ainda há violência no futebol. É quase estrutural e difícil de combater, mas a democracia não pode ser palco para estas atitudes. Os exemplos que temos no nosso futebol também não são particularmente agradáveis. Vive-se sempre um clima muito de tensão, com ânimos muito acirrados. Sempre foi, sempre será, porque também o futebol assim o é. Entender também que a dinâmica do futebol acaba por ser um escape para a vida difícil que as pessoas têm, e veem num sábado à tarde, num domingo à tarde, no jogo da sua equipa, o modo de expurgarem também muito aquilo que sentem, das injustiças da vida, e eu não consigo fugir deste tema. Por isso, o futebol também tende a ser um meio facilmente inflamável. Agora cabe aos agentes desportivos conseguirem compreender isso. Lá está, porque confundimos rivalidade com capacidade de... Achamos que a rivalidade é impeditiva do diálogo. E não é o caso. E, portanto, é preciso que haja uma convergência, não só a nível político, mas agora principalmente dos três principais clubes, e não só dos outros, mas os três principais clubes têm um peso que outros não têm, para que haja verdadeiras reformas, porque senão a desigualdade que nós vemos a nível desportivo vai continuar a existir. Porque de que é que nos serve estarmos a falar da liberdade e que foi muito bonita a democracia? Certo, está tudo certo. Mas depois, se o país continua atrasado, os três clubes viram costas uns aos outros, os presidentes não conseguem conversar, o desporto continua desigual, de que é que serve
falarmos só na liberdade e na mais-valia que ela tem se não a usamos. Acho que todos nós devemos remar no mesmo sentido. Não, claro que por vezes divergimos e discutimos, porque os clubes defendem os seus interesses, os jogadores defendem os deles e a Federação defende com certeza os deles também, mas há essa capacidade depois de encontrar caminhos onde conjuntamente possamos todos sair beneficiados. As ideias podem ser diferentes e contrárias, mas o desporto tem que trabalhar sempre em conjunto. Essa é a grande diferença. Há pouco falavas da diferença antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Hoje em dia, essa é a grande diferença. A Federação é um nosso parceiro, a Liga é um nosso parceiro, os árbitros são nossos parceiros. Estava-me a esquecer dos árbitros também. Portanto, existe hoje, por parte dos dirigentes também, essa capacidade de perceber que só em conjunto se pode melhorar e se pode dar passos em frente naquilo que é o futuro e o melhoramento também do nosso futebol. Existe depois também a possibilidade o sindicato tem representatividade em todos estes órgãos. Portanto, tendo representatividade, estando presentes, temos a oportunidade sempre de dar a nossa voz, dar a nossa opinião, de dar a nossa crítica, de dar a nossa solução, e só assim, com a opinião de todos, com as críticas de todos, se consegue construir algo com futuro e algo com sustentação. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordeia. Após soar a Grândola Vila Morena, Portugal fez por mudar. No desporto, mais profissionalismo, mais direitos para jogadores e equipas, mais medalhas e vitórias, por natural consequência. O país mudava: direitos de trabalho, de férias, menores desigualdades entre homens e mulheres. E no país de um prémio Nobel da Literatura, Saramago, a censura foi embora em abril. Este trago como símbolo de 3 mulheres que lutaram muito pela liberdade e que, se não fosse o 25 de Abril, tinham sido presas, foram julgadas no Tribunal Boa Hora por causa deste livro, que se chama Novas Cartas Portuguesas. E uma das cartas que escrevem é muito simples, mas que fala sobre o poder das palavras. E a isto também se pode aplicar o poder do desporto. Temos que pensar qual é o nosso papel hoje em dia. E a terceira carta diz assim: minhas irmãs, mas o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras? A educação, a justiça e a saúde mudaram. Nasceu, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde. A moda, o cinema e as artes também se desenvolveram. Novas profissões para as mulheres e o ataque à elevada taxa de analfabetismo, à pobreza e à guerra. Mas Abril não acabou, nem pode acabar. O que é democracia? Nós temos assim umas luzes a que chamamos democracia. O Saramago diz uma coisa muito interessante que nós apontamos, por exemplo, a questão do voto, nós apontamos muito para isso. Olha, está ali a democracia, está ali quando nós votamos, não é? Quando nós exercemos esse direito. Liberdade, mas também olhando que não devo abusar, passa a expressão, daquilo que os outros podem não conseguir atingir. E então, aquilo que eu digo é a liberdade sim, mas com método. Para mim, liberdade consiste fundamentalmente nisto. Primeiro, respeito por mim. Eu tenho que ter respeito por mim próprio. E em segundo lugar, ainda a dobrar, respeito pelos outros. Existe uma força elementar de que esta vida é algo de glorioso e magnífico e que um dia teremos de construir um mundo totalmente novo, sem rancor, sem ódio. Então também nós teremos algo a dizer após a guerra. E depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficarmos sós, o ficarmos sós.